Quando era para casar com a Raquel, Labão trapaceou Jacó, colocou Leia. Parece que Leia tinha os olhos meio tênues, era mais feia do que a outra, mais nova. Embebedou Jacó. Quando ele acordou, ele estava casado, porque tinha consumado, estava casado com Leia. E prometeu mais 7 anos para ele casar com a Raquel. Na outra semana ele casou com a Raquel, mas teve que trabalhar 7 anos. O que acontece? Jacó amava a Raquel, mas a Leia, ou a Lia, se vocês preferirem, ela era rejeitada. Quando Deus viu, presta atenção, as duas eram estéreis. Mas quando Deus viu que a Lia era rejeitada, o que Deus fez? Abriu a madre da Lia para ela ter filho. Mas os 3 primeiros filhos que a Lia teve, ela só olhava para Jacó. Jacó vai me amar, Jacó agora vai ser meu, Jacó agora vai ser tudo. Mas quando ela aprendeu a olhar para Deus, quando ela louvou o Senhor, ela teve um filho chamado Judá. Esse é o descendente da promessa. Esse é o descendente, não que os outros não sejam importantes, mas esse é o descendente mais importante. É da linhagem dele que vai vir a nossa salvação. E quando ele nasce, o significado dele é o quê? Louvor. E vida vai, e vida vem, e Jacó trabalha mais 7 anos para ter a propriedade. Num determinado momento ele vai sair da terra de Labão. Labão persegue ele, e depois ele encontra com Esaú, lutou com Deus no vale de Jaboque, mesmo tendo todos os anjos de Deus ao redor dele. A única coisa que ele lembrava de dizer que era do irmão dele: servo, eu sou servo, eu sou servo. Deus te deu o filho dele, os anjos dele acampam ao seu redor. Você tem tudo de Deus para ser servo das outras pessoas, gente. Que Deus nos deu um coração de servo. E continuando essa história, quando ele voltou para a terra, o filho dele fez uma atrocidade. O que? Mataram o pessoal de Siquém. Simeão e Levi fez atrocidade e participou dessas coisas todas. Quando nós chegamos no capítulo 37, tinha um filho de Jacó, que ele teve com Raquel, que era o mais amado dele. O nome dele era José. Agora, os irmãos de José odiavam ele por causa do modo que Jacó tratava eles. Por Jacó amar Raquel mais do que a Lia, ou amar ela principalmente, mais do que os filhos, o que acontece? O amor que ele tinha que dar para todos os filhos, ele devotou só a José. José era o filho que ele ensinava as coisas, José era o filho que estava com ele, e José era o filho que deu aquela túnica, tá? Nós sabemos muito bem que numa certa feita, Jacó pediu José. José estava em torno de uns 17 anos aproximadamente. Pede José para ir lá atrás dos irmãos, para ver os irmãos, para ver onde é que ele está. Que os irmãos deles aprontavam demais. Os irmãos dele não eram santos. Antes disso, José tinha um sonho que todos os irmãos dele, até pai e mãe, se curvariam diante dele. Jacó guardava isso no coração, mas os irmãos aumentou mais ainda a raiva dele. Então, quando José encontra com eles, lá que estava vindo pelo caminho, qual foi a intenção deles? Lá vem o sonhador, vão matar ele, vão ver o que será dos sonhos dele. Rubens tentou pegar José e jogar José no buraco para que depois devolvesse José para o pai dele. Mas Judá entrou na frente e falou assim: venda ele como escravo. Matemos o animal, colocamos sangue e falamos que ele morreu. Aqueles homens guardaram 20 anos um segredo, um segredo maléfico, de ter vendido os irmãos como escravos. E Judá não dá uma ideia boa de vender o irmão como escravo. Como o irmão sofreu, como o irmão ia ser, talvez nem tinha chance de sobreviver. Então, qual que era o ponto da história até esse presente momento aqui? Os irmãos de José, embora fosse circuncidado, embora tivesse o pai que pertencesse a Deus, pertencesse ao povo de Deus, era o povo de Deus, eles não eram convertidos, eles não tinham o coração mudado. Nesse interregno, José é vendido para os midianitas e eles voltam com a túnica molhada
a Jacó, que chorou mais de 30 dias, e em momento algum que ele ser consolado pela perda do filho. E quando a gente pensa que a história vai continuar com José, entra o capítulo 38, a história de Judá. Nós percebemos que o quê? Os irmãos não eram convertidos. Talvez Judá pega alguma partinha da herança, talvez ele tinha adquirido alguma coisa, o que ele faz? Ele sai do meio do povo dele e vai para o meio do povo de Canaã. Tem um amigo chamado Ira. E o que é? Não era para casar com a mulher cananita. Não era porque a partir do momento que tivesse aquelas mulheres estrangeiras, eles iam adorar os deuses delas, eles iam fazer o que elas fazem. Por isso que era a prevenção contra isso. Quando ele está lá, ele casa com uma mulher e tem 3 filhos. Esses 3 filhos que ele teve, com a Anã, olha lá, vamos ver os nomes dos filhos dele aqui, ó.